Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista, especializada em defesas de auto de infração do ICMS. Sou professora de cursos da MG, treinamentos voltados para a área tributária e fiscal, profissionais que atuam nessas áreas dentro da empresa. Bom dia para quem está entrando. Hoje o assunto é bastante importante, bastante polêmico. A live de hoje é sobre: será que o CEPOM, que é o Cadastro de Empresas de Outros Municípios, o CEPOM do município do Rio de Janeiro, acabou? Então, eu vou estar dando todo o passo a passo aqui para vocês e o meu entendimento e orientações aí no final da live. Então, fique na live até o final. Então, tudo começa com a Lei Complementar 116 de 2003. Apesar do ISS ser um imposto de competência municipal, cabe à lei complementar trazer o modelo nacional do ISS, modelo esse que tem que ser absorvido pela lei de cada município. Essa é a lei complementar 116 de 2003, que no artigo 3º diz qual município competente para exigir o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, regra geral, o artigo 3º estabelece que o serviço considera-se prestado em imposto devido no local do estabelecimento do prestador. Então, em regra, o ISS é devido ao município de origem, onde está estabelecido o prestador, e as exceções estão nos 25 incisos desse artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, que diz que tem incisos lá que determina que o ISS é devido no local onde está estabelecido o tomador, e a maioria dos incisos diz que o ISS é devido no local onde está sendo executado o serviço. Pois bem, quanto ao CEPOM do município do Rio de Janeiro, que é o Cadastro de Empresas estabelecidas em outros municípios, o CEPOM ele está previsto no decreto 28.248 de 2007, o CEPOM do município do Rio de Janeiro, e considerando desse decreto, você pode perceber qual o intuito do município do Rio em ter criado esse cadastro de empresas que são estabelecidas em outros municípios que não seja o município do Rio de Janeiro. Então, em considerando, ele diz que o próprio município do Rio estabelece que sabe que existe esse artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, que eu acabei de explicar, que estabelece como regra geral que o serviço considera-se prestado imposto devido no local do estabelecimento do prestador. Mas, em considerando desse decreto, o município do Rio traz o motivo por que foi criado esse cadastro, considerando a necessidade de preservar os contribuintes regularmente estabelecidos no município do Rio de Janeiro da ação nociva e violadora do princípio da livre concorrência praticada por empresas que, embora efetivamente operem nesse município, se estabelecem ficticiamente em outros municípios que oferecem vantagens para redução do valor a ser recolhido do ISS, ou seja, como o município do Rio não tem como apontar quem são esses prestadores de serviços que se estabelecem em paraísos fiscais, em que oferecem um ISS bem menor do que a alíquota do município do Rio. A maioria dos serviços da legislação do município do Rio, a alíquota é de 5%. Então, como o município não tem como apontar quem são essas empresas que fazem isso, que se estabelecem lá em paraísos fiscais, mas ficam de forma habitual prestando serviço aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, mas fica pagando o ISS com alíquota bem menor do que a do município do Rio
lá para o município onde ele se diz que realmente está estabelecido, o artigo 1º do decreto 28.248 de 2007, que é do CEPOM, do município do Rio, estabelece que a pessoa jurídica que prestar serviços relacionados no anexo 1 desse decreto, e são justamente aqueles serviços que não estão nas exceções do artigo 3º, com emissão de nota fiscal autorizada por outro município, deverá fornecer informações, inclusive a seu próprio respeito, à Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos desse decreto, ou seja, se cadastrar no CEPOM. E aí existe também a resolução do CEPOM, do município do Rio de Janeiro, onde exige várias documentações para esse prestador de serviço de fora do Rio de Janeiro se cadastrar no CEPOM, provando que ele realmente está estabelecido no município de origem. Então, exige foto interna e externa do estabelecimento, contrato de locação em nome da empresa, conta de luz e de telefone dos últimos 6 meses no nome da empresa, uma série de documentos que comprovam que realmente ele está estabelecido lá no município de origem. E aí ele se cadastra no CEPOM, tomador, quando for pagar lá pelo serviço dele, não vai reter, porque ele está devidamente cadastrado no CEPOM. E aí que vem a polêmica, pessoal. Recentemente, em março desse ano, houve o julgamento do recurso extraordinário 1167509, que resultou no tema 1020 da repercussão geral, em que resultou na seguinte tese: é incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de prestador de serviços não estabelecido no território do município e imposição ao tomador da retenção do ISS quando descumprida a obrigação acessória. Esse recurso extraordinário são partes um município de São Paulo e um sindicato. E o STF reconheceu nesse julgado a usurpação da competência legislativa da União, a quem cabe, é a União que cabe trazer normas gerais sobre o município competente para exigir o quê? O ISS. E nesse caso, o município, se a Lei Complementar 116 diz que é regra geral, o ISS é devido para o município de origem, não cabe. O município de destino não tem competência para exigir esse ISS, quanto mais, no caso, estabelecer obrigações acessórias. Então, a conta não fecha aí. E aí, no julgado, o STF estabeleceu o seguinte: registre que tanto a competência tributária como o sujeito passivo do ISS são regulados pela Lei Complementar 116 de 2003, na qual consta como regra geral seu imposto devido pelo prestador de serviço no local onde sediado seu estabelecimento. A questão é: essa decisão em recurso extraordinário com repercussão geral vai vincular os órgãos do poder executivo de cada município? Vocês têm que saber que, de acordo com o artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, decisões em recurso extraordinário com repercussão geral só vincula o judiciário. Então, se alguém entrar com a ação, o juiz logo de primeira instância, ele tem que decidir de acordo com essa nova tese do STF, em que, nesse caso, é inconstitucional o CEPOM. Mas vocês têm que saber que as únicas decisões do STF que vai vincular não só o judiciário, mas os órgãos do poder executivo aí do município, que seriam as secretarias de fazenda municipais, seriam as decisões em ações diretas de inconstitucionalidades, decisões em ações declaratórias de constitucionalidades e súmulas vinculantes. Então, decisões em ação direta de inconstitucionalidades,
ações declaratórias de constitucionalidade e súmula vinculante são as únicas decisões que vinculam não só o judiciário, mas também aí os órgãos do Poder Executivo do ente aí tributante, que no caso é o município. E isso está previsto no artigo 102 e 103A da Constituição Federal. Então, não é porque tem essa tese no tema 1020 de repercussão geral no recurso extraordinário 1167-590 que os municípios são obrigados já a alterar a sua legislação. Ele altera se quiser. Continuando aqui, o que eu vou chamar a atenção quanto à legislação do município do Rio de Janeiro, ok? E a gente chegar à conclusão se o tomador aqui localizado vai continuar retendo ou não de prestador de fora do município do Rio que não esteja cadastrado no CEPOL. Então, o que eu vou chamar a atenção para vocês, eu vou colocar um slide agora, do Código Tributário do município do Rio de Janeiro, que é a Lei 691 do ano de 84. Então, eu vou pegar aqui o slide. Deixa eu verificar aqui o slide na ordem. Deixa eu verificar se é esse daqui. É esse daí. Na parte de cima, eu coloquei o artigo 14A do Código Tributário do município do Rio, com redação dada pela Lei 4.452 do ano 2006, onde o artigo 14A diz o seguinte: toda pessoa jurídica que preste serviço no município do Rio de Janeiro com emissão de documento fiscal autorizada por outro município deverá fornecer informações, inclusive a seu respeito, à Secretaria Municipal de Fazenda, conforme previsto em regulamento, que seria o decreto do CEPOM. Mas até então, nessa redação aí original, não tinha a palavra CEPOM, remetia para o regulamento do CEPOM. Sendo que, gente, mesmo após o julgado do STF, que foi agora em março de 2021, como eu disse para vocês, o município do Rio de Janeiro publicou a Lei 7.000/2021 no Diário Oficial do Município, de 26 de julho de 2021, alterando vários artigos do Código Tributário, que é a Lei 691 de 84. E um dos artigos que foi alterado foi o artigo 14A, que eu coloquei na parte de baixo aí no slide, onde o município alterou a redação do artigo 14A, colocando de forma clara a sigla CEPOM, que não estava claro lá no artigo 14A. Só dizia que o prestador de outro município que emitisse nota de acordo com o município lá de origem tinha que se cadastrar aqui no município do Rio de acordo com o regulamento. Agora, a nova redação do artigo 14A diz o seguinte: a pessoa jurídica que prestar serviço para tomador estabelecido no município do Rio, com emissão de documento fiscal autorizado por outro município, deverá fornecer informação à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, inclusive a seu próprio respeito, para fins de regularização da sua situação. Agora colocou bem claro a nova redação. Da sua situação no cadastro de empresas prestadoras de outros municípios, CEPOM, nos termos e condições dispostos em regulamento. E ainda foi alterado dentro do Código Tributário do município do Rio, vou colocar aqui um outro slide, o artigo 14, inciso 22, nesse slide, a parte de cima é a redação original do artigo 14, inciso 22, que trata da obrigação do tomador localizado no município do Rio
reter o ISS no caso em que o prestador emitir documento fiscal autorizado por outro município, se esse prestador não houver cumprido o disposto no artigo 14A, que eu acabei de explicar no slide anterior, que exige que o prestador de fora seja cadastrado no CEPOM, de acordo com o anexo 1 lá do decreto do CEPOM, né, gente? Que são aqueles serviços que, em regra, o ISS é devido ao município de origem. Então, esse artigo 14, inciso 22, na sua redação original, diz que o tomador do serviço é obrigado a reter o ISS no caso em que o prestador emitir documento fiscal autorizado por outro município, se esse prestador não houver cumprido com o disposto no artigo 14A, que eu acabei de explicar no slide anterior. A nova redação, que foi introduzida pela Lei 7.000 de 2021, lei essa publicada no Diário Oficial do Município, do dia 26 de julho, diz o seguinte, artigo 14, o novo inciso 22, são responsáveis, né, pela retenção do ISS o tomador de serviço quando o prestador emitir documento fiscal autorizado por outro município, se em relação a esse serviço, o prestador, agora ele coloca de forma mais clara, não estiver em situação regular no cadastro de empresa prestadora de outros municípios, CEPOM, nos termos do artigo 14A. Então, a nível aí de princípio da legalidade, a lei aí, o Código Tributário hoje do município do Rio de Janeiro está obrigando o prestador de outro município para aqueles serviços que, em regra, o ISS é devido na origem, ele se cadastrar no CEPOM aqui do Rio e está obrigando o tomador aqui localizado que contratar esses serviços de prestador de fora do município que não seja cadastrado no CEPOM do Rio, reter. Agora, o que eu vou trazer aqui de novidade para vocês, e no final a orientação que eu vou dar, qual é? Existe no Tribunal de Justiça aqui no Rio já processos em trâmites de prestadores de outros municípios entrando com ação declaratória de desconsideração de relação jurídico-tributária com pedido de restituição do ISS devido o CEPOM ele ser o quê? Incondicional. E aqui eu vou botar para vocês pesquisarem no site do TJ um dos processos que está em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Que deixa só a imagem aí voltar ao normal. Em que nessa apelação, eu coloco o número aí, está na 24ª Câmara Civil do TJ aqui do Rio de Janeiro, é uma empresa de Minas Gerais. Se você pegar o processo de origem, ela presta serviço de consultoria que, em regra, o ISS é devido ao município de origem, de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003. Então, ela está pedindo... ela entrou com uma ação declaratória, desconsideração aí no caso, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre ela e o município do Rio de Janeiro e pedindo a restituição do ISS dos períodos em que ela não era cadastrada no CEPOM. Então, a sentença de primeira instância, essa empresa perdeu, porque quando o juiz... na época, deu a sentença, ainda não tinha essa decisão aí de março desse ano do STF, e disse que o cadastro era legal, então essa empresa perdeu, a empresa entrou com apelação, e nesse caso o TJ do Rio acolheu o recurso. E aí tem a decisão do TJ do Rio dizendo o seguinte...
a Câmara conhece do recurso, dando-lhe provimento para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que diz respeito à incidência de ISS sobre a atividade de consultoria prestada e condenar o município réu, que no caso é o município do Rio de Janeiro, à restituição dos valores cobrados devidamente com incidência de juros e correção monetária, de acordo com os mesmos índices aplicados na remuneração dos créditos da fazenda na cobrança do tributo em a contar da data da indevida retenção em cada nota. O que eu quero chegar? Se você pegar as contrarrazões da apelação, o município do Rio, quando foi contrarrazoar essa apelação no processo, o município do Rio está ainda dizendo que o CEPOM é legal e, além disso, entrou com embargos de declaração. Então, se você pegar o processo, o município do Rio entrou com embargos de declaração, dizendo que alguns dispositivos trazidos pelo município do Rio, nas contrarrazões, não foram apreciados pelo TJ Rio. Qual do dispositivo legal que não foi apreciado? E aí ele está dizendo que houve obscuridade no caso aí, no acórdão, aliás. Um dos dispositivos que o município do Rio diz que não foi apreciado pelo STJ é um dispositivo do Código Tributário Nacional, que é o artigo 113, parágrafo 2º, onde nesse artigo estabelece o seguinte: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação, da fiscalização dos tributos. Nos embargos de declaração, o município do Rio está dizendo que não foi apreciado no processo aí, lá no acórdão dessa apelação, que esse artigo 113, que estabelece que, na realidade, o ente tributante ele pode criar obrigações acessórias no interesse da arrecadação. E aí, o município do Rio, nesse embargo de declaração, ele diz o seguinte: logo, como a apelante não era cadastrada no CEPOM à época da ocorrência dos fatos geradores, não faz jus à restituição dos valores recolhidos ao fisco carioca pelo tomador de seus serviços. Dessa forma, diz o município do Rio, é possível concluir que não há o que se falar em restituição sob a alegação de recolhimento indevido por bitributação, uma vez que se trata de estrito cumprimento da legislação municipal. Ele está dizendo que tem que se cumprir a legislação do município do Rio, com fito de conferir maior eficácia à fiscalização tributária no que tange ao cumprimento de obrigações acessórias para evitar a configuração de guerra fiscal. Então, ele diz, fundamentado, que teria que ser apreciado esse artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, que ele sim pode criar obrigações acessórias para evitar a fraude fiscal, no intuito aí de garantir a arrecadação do município, com a justificativa de que tem empresas que se estabelecem em paraísos fiscais para pagar menos ISS, mas fica aqui de forma habitual prestando serviço. E no slide seguinte, que eu vou mostrar para vocês, tá? O que o município do Rio, agora em maio, depois da decisão do STF, colocou, que eu acabei de citar aqui, que dizendo que o CEPOM é legal, porque se trata de estrito cumprimento da legislação municipal. E ele cita no julgado o seguinte: ademais, isto a salientar que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na estipulação das regras do CEPOM quanto à obrigatoriedade do cadastro de prestadores de serviço sob pena de retenção na fonte, de acordo com o artigo 14A do Código Tributário do município. Então, no embargos
que o município do Rio entrou agora em maio, depois da decisão do STF, ele está dizendo que houve obscuridade lá na decisão do TJ Rio, porque não foi apreciado esse artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, que permite o ex-tributante criar obrigações acessórias para facilitar e aprimorar a arrecadação aí do imposto. Então, concluindo lá no embargos, a legislação, o município dizendo, a legislação municipal, em referência, objetiva, por sua vez, dar cumprimento ao artigo 103, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, pois institui obrigação acessória com o intuito de facilitar e aprimorar a arrecadação do ISS. Os grandes, principalmente tomadores, já vão entrar com ação para se desobrigar de reter, e vários prestadores de outros municípios já estão entrando com ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo aí a declaração de inexistência de relação jurídica tributária com o município do Rio e a restituição do ISS. O que eu quero chegar com isso? Cuidado com essas consultas que vocês fazem aí, que não são formais, que não gerou processo administrativo. Essas consultas que estão dando aí, o próprio CEPOM está dando, ao meu ver, como advogada tributarista, qual o meu entendimento? Uma das orientações das consultas que não são formais, a legislação do município do Rio não foi revogada, logo continua a obrigação de cadastro no CEPOM. O que aconteceu com o município do Rio? No meu ver, o município do Rio, ele lá no sistema da nota carioca, o sistema não está obrigando mais a retenção, mas a lei continua obrigando. Ao meu ver, eles tiraram aquela trava, que era o seguinte: quando você declarava uma nota fiscal de outro município, se a empresa prestadora não era cadastrada no CEPOM, o sistema da nota carioca mostrava uma mensagem obrigando a indicação de ISS retido. Eles tiraram essa trava do sistema. Então, o sistema não obriga mais ali a retenção, o sistema, mas a lei continua obrigando, inclusive que foi alterada recentemente, no dia 26 de julho, a Lei 7.000, que alterou lá a redação do Código Tributário do município do Rio de Janeiro. Você, tomador, pode continuar retendo. O sistema da nota carioca, se você declarar retenção lá, ele gera guia. O que eu entendo? Por que o município do Rio tirou essa trava? Porque ele sabe que tem muitas empresas que vão entrar com ação, principalmente empresas de outros municípios, que já vão entrar com pedido de liminar para não ser retido. Então, com relação a essas empresas, o tomador não vai poder reter. E se tivesse essa trava do sistema obrigando a retenção, o tomador aqui seria obrigado a reter para tudo. Então, o que eu oriento para vocês? Primeiro, que só vai te garantir uma informação dada pela prefeitura de você não reter, não é essas consultas que você faz ao CEPOM. Você tem que saber que existe o decreto 14.602 de 96, lá no artigo 128, trata da consulta formal. Se você, tomador, quer se desobrigar de reter, cumprir com essas obrigações acessórias lá no sistema da nota carioca, o que você tem que fazer? Ou entrar com consulta formal junto à prefeitura aqui do município do Rio, com base nos artigos 119 e seguintes do decreto 14.602 de 96, que é o decreto do município do Rio que trata sobre processo administrativo tributário, em que no artigo 128 estabelece o seguinte: são definitivas soluções dadas às consultas pelo titular da gerência de consulta tributária.
Artigo 129. Cientificado da decisão, o sujeito passivo deverá adotar os procedimentos por ela determinado no prazo de 30 dias contados da ciência. Então, se você fez uma consulta formal e, nesse caso, o município te desobriga, beleza, você está resguardado. Ou, a outra hipótese do tomador não reter é entrar com um processo judicial para se desonerar dessa retenção, tendo em vista o recurso extraordinário com repercussão geral, que eu já mencionei para vocês, que nesse caso já vincula o judiciário e o juiz lá da ação vai permitir essa desoneração. Então, muito cuidado nessa hora. O que te oriento como advogado tributarista? Primeiro, que tomador não tem que comprar briga de prestador. Porque na hora de pagar pelo serviço, ele vai deduzir o que reteve para o seu município. Pelo contrário, tomador tem que cumprir a legislação do seu município. Pelo princípio da legalidade, a legislação do município que exige o cadastro no CEPOM, e se não, o prestador de fora do município não se cadastrando no CEPOM, exige que o tomador aqui localizado retenha. Então, se você não reter e vier um futuro auto de infração, na impugnação do auto, você não vai poder vir com uma orientação que não foi gerada por um processo administrativo, de acordo com o decreto 14.602 de 96, para te vincular nesse sentido, para te garantir de uma futura o quê? Penalidade. Então, vocês têm que verificar que, na realidade, o sistema da nota carioca, ele tirou aquela trava lá de obrigação de reter, mas não quer dizer que a empresa tomadora está desobrigada. Aí, essa empresa tem que consultar o seu jurídico. Ah, não vou reter não, se eu for autuado eu entro com uma ação anulatória aí de auto de infração, ou então eu vou continuar retendo até sair a consulta formal que eu fiz ao município do Rio de Janeiro, ou então entrar com uma ação cabível para se desobrigar de reter. Agora, eu acho que você não vai estar muito resguardado aí de uma futura auto de infração em achar que saiu lá a decisão em recurso extraordinário com repercussão geral. Primeiro porque, de acordo com o artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, esse tipo de decisão em recurso extraordinário com repercussão geral só vincula o judiciário. O município, ele altera a sua legislação se ele quiser, ok? E, pelo que eu vi, o município não alterou a legislação. Me respondam aí se vocês já viram a nova Lei 7.000 de 2021, que foi publicado no dia 26 de julho de 2021. Seria, no caso aí, a brecha que o município teria para tirar da sua legislação o CEPOM, e não fez. Pelo contrário, ele fez da nova redação o artigo 14A, colocando de forma clara que o prestador de fora do município tem que se cadastrar no CEPOM, e no artigo 14, inciso 22 do Código Tributário do município, ele alterou a legislação dizendo de forma clara que se o tomador, no caso em que o prestador emitir documento autorizado por outro município, se esse prestador não cumprir lá o cadastro no CEPOM, o tomador retenha. Então, esse é o meu entendimento. Oriento que vocês verifiquem com o jurídico da empresa. Eu acho muita aventura não reter se você não tomou os devidos cuidados como eu fiz. Você não tem, como eu orientei, não tem em mãos uma consulta formal ou uma decisão judicial que desonere você, tomador, de reter. Mas, por enquanto, você tem uma lei em pleno vigor, e aí você tem o princípio da legalidade aí,
que tem que ser cumprido, que é o Código Tributário do município, que exige o cadastro no CEPOM e exige o quê? A retenção. Ok, gente? Então, isso é o que eu tinha que passar para vocês. Eu tenho uma novidade para contar para vocês aqui. Para quem não sabe, deixa eu ver aqui, ó. Em breve, a plataforma da MG Treinamentos vai ter a venda de cursos online por assinatura na área fiscal e tributária, onde vai ser cobrado um preço fixo e você vai ter acesso a todos os cursos que está dentro da minha plataforma, a todos os meus materiais didáticos, aos exercícios eletrônicos, vai ter webinar mensal ao vivo comigo, com assuntos do momento, ok? Então, o tema da live foi esse, que foi especificamente aí do cadastro do CEPOM. A Gisele está perguntando, vale para todos. O cadastro lá, presta atenção, Gisele, o cadastro você declarar a nota que tem que ter o tomador uma receita bruta superior a 78 milhões, ou se é obrigado à retenção. Se for obrigado à retenção, também tem que declarar a nota de outro município. Gente, estão perguntando aqui se pode esclarecer o fato gerador da retenção do ISS. Isso aí é assunto para outra live, tá? Mas isso aí é para chamar a atenção para vocês que realmente a Lei 7.000 de 2021, pelo que eu vi ali, alterou o fato gerador da retenção. Em vez de ser mês de pagamento, é o mês seguinte à emissão da nota. Mas isso daí vai ser tema de outra live, tá? Então, esse foi o meu entendimento. Não quer dizer que você tem que seguir. Verifique com o jurídico da empresa, com o empresário lá, para ver qual a decisão a tomar. Então, eu tive que fazer essa live aí para poder chamar a atenção de vocês que você não pode se garantir com uma simples consulta que não é formal e deixar de reter, porque a lei está em vigor. E se o auditor fiscal do município do Rio de Janeiro autuar, ele está autuando em cima de uma lei em vigor que exige a retenção. E aí, quem vai bancar o auto? História de contabilidade ou o cliente? Então, um bom dia aí para vocês, ok? E breve já vai estar disponível a venda dos cursos online por assinatura. Durante o período de 12 meses vocês vão ter acesso aí a todos os meus cursos, banco de dados que tem dentro da plataforma, de materiais didáticos, webinars ao vivo que vai ter com quem é assinante, e as minhas lives vão estar lá dentro também. Então, um bom dia para vocês.